4 horas em ponto, ótima tarde para você que acompanha a partir de agora o Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Eu sou o Zé Carlos Piotto, vamos estar juntos nesta hora falando de vida, trazendo para você também um assunto muito importante com 2 convidados excepcionais. Fique conosco no Falando de Vida pela Rádio América e TV Horizonte. E lembre-se, comece cada dia novo agradecendo. Assim você abre espaço para o bom e o belo. Nada de reclamar. Também não é bom procrastinar. Ou seja, ficar adiando aquilo que é importante na sua vida. Então aproveite esses próximos dias e faça acontecer. Falando de Vida. Muito bem, estamos juntos falando de vida. Do lado de cá, Zé Carlos Piotto te acompanha nesta tarde de quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Temperatura na casa dos 25 graus, tarde agradável. Eu estou chegando no Falando de Vida e no nosso programa repleto de novidades e 2 convidados muito especiais. Você sabe que nós estamos com esse novo formato. A convergência é na televisão e no rádio. É na TV Horizonte e também na Rádio América. Seja muito bem-vindo. O programa de hoje recebe o coordenador da Pastoral da Sobriedade da Basílica de Lourdes e do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o terapeuta Giovanni Guimarães Vargas e o médico Dário Antunes Martins. Vamos falar sobre a importância e o desafio do contato com a natureza. Vamos entender as bases de um projeto muito importante, que é o Sitioterapia. Nós vamos estar juntos, vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h02, estamos voltando no Falando de Vida com esses 2 convidados importantíssimos para a gente. Está aqui do nosso lado o terapeuta Giovanni Guimarães Vargas e o médico Dário Antunes Martins. Nós vamos trazer a sua participação. Lembre-se, o nosso WhatsApp está livre. Você pode interagir conosco mandando a sua mensagem para o 99412-2179. 99412-2179. Vamos falar a importância do contato com a natureza e, mais do que isso, a importância também do contato com o ser humano. Giovanni, muito obrigado pela presença aqui no Falando de Vida. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Ok, Piotto. Ok, equipe da Rádio América e TV Horizonte. Ok, Dário. Né? Prazer conhecê-lo, viu? Prazer é nosso. E está aqui do meu lado direito o doutor Dário, que é uma alegria recebê-lo também. Obrigado por estar aqui conosco. Doutor Dário, que é da área da otorrinolaringologia, né? Ele é médico otorrinolaringologista e tem esse trabalho conjunto com o doutor Giovanni. Bom ter o senhor aqui, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui com vocês de novo. Que bom. E você de casa, participe conosco, tire a sua dúvida, interaja conosco. Vamos começar falando aqui com o doutor Giovanni, a experiência desse projeto. O que é o projeto Sitioterapia? Claro que ele tem uma dimensão muito grande, nós vamos tentar sintetizar um pouquinho para quem está em casa entender o que é a Sitioterapia com o Dr. Giovanni, com o Dr. Dário. Quem está em casa vai entender um pouquinho e melhor, vai poder participar também se quiser e se precisar, não é isso, Giovanni? Muito bem, Piotto. É isso sim. Esse projeto ele começou com o Dr. Dário e, ser um médico, ele percebeu que além da medicina, além do entendimento desse processo de adoecimento, que seria de ordem medicamentosa e clínica médica, ele percebeu a riqueza do contato com a natureza. Então, esse projeto que a gente se conheceu através de pacientes em comum, nós apaixonamos com isso e nos tornamos muito próximos. E hoje eu sou um grande colaborador, mas o grande idealizador é o Dr. Dário. O senhor, além de terapeuta, o senhor também é filósofo, não é isso? Eu sou filósofo clínico, Sim. né? E a gente
atende particularmente em consultório, mas a gente tem ações sociais junto às pastorais de Belo Horizonte. 2 pastorais muito importantes, que é a da Basílica de Lourdes e do Santuário de Fátima, na Praça da Assembleia. E a demanda não é pequena, né? Não é. E o tema sempre ligado à dependência, às adicções de forma geral, né? E aí nós tivemos o grande momento de encontrar com o Dr. Dário, que faz esse trabalho magnífico, silenciosamente, lá em Itabirito. Eu falei, não, vamos junto, vamos Hoje colocar não isso. mais silenciosamente, Não, né? já estamos até ao vivo aqui. na TV Horizonte, na Rádio América 107,1. Doutor Dario ou Dário? Dário. Dário, então pronto. Então não errei, né? Tá Vamos certo. lá. Doutor Dário, esse encontro de vocês dois se deu como? Assim, como é que foi? Foi um encontro, foi uma procura, uma busca de tentar realmente encontrar um caminho? Eu queria entender um pouquinho dessa junção de vocês dois, rapidamente. Como é que vocês dois se encontraram para desenvolver um trabalho tão importante que nós vamos abordar com ênfase a partir de agora? Isso é muito interessante porque eu sou médico há mais de 30 anos e eu vi que os pacientes adoeciam e precisavam de uma terapia diferente, que só remédio e só cirurgia. Sim. Então eu tinha esse pensamento, desenvolvi esse projeto há muitos anos, mais de 10 anos. Fui em secretário de saúde, fui no diretor de plano de saúde, fui em diretores de hospitais, fomos em várias entidades médicas para ver se conseguia um apoio, né? Pelo menos assim, divulgar, de ajudar de certa forma. Nunca consegui nenhuma resposta. Aí uma paciente comum me falou do Giovanni, que participa de outros projetos com outros fins, que é tratar o paciente de outra forma, né? Tratando pela alma, pelo carinho, pelo o acolhimento. Aí eu vi que isso tinha muito mais a ver, o meu projeto, do que com a própria medicina. Apesar do final ser o mesmo, a gente trata a alma, tratando a alma, a gente trata a doença também, e previne também. E a gente vê um médico, né, com a sua formação, o doutor Giovanni, terapeuta, falando da alma, ou seja, da espiritualidade, aí a gente confirma que ciência e fé podem andar juntas, né? Exatamente, esse é o ponto da questão. Uma pessoa com fé, uma pessoa em paz, ela não adoece. Olha que maravilha. E o que Tá falta vendo? Você hoje... que está em casa, uma pessoa... Eu queria que o senhor repetisse essa frase para gente. Uma pessoa em paz não adoece. não adoece. Eu observo no consultório, o paciente fuma, o paciente não faz dieta, o paciente não faz nada, não faz atividade física, não faz nada. Ele está em paz, ele não adoece. É impressionante. Inclusive no Covid a gente viu isso. Eu participei de vários tratamentos em hospitais. Nós tudo. falamos sobre isso antes, né? Aqui em Isso, off, né? foi. Falando da busca que foi pela sua área, que é a otorrinolaringologia, Sim. durante o período da Covid. Exatamente. Os pacientes em paz, às vezes tinha 90 anos, diabético, hipertenso, cheio de comorbidades, não dava nada. Impressionante. Como que a paz e a fé ajudam muito nisso, né? E hoje o que o mundo tem é a ausência de paz. Isso é uma conversa interessante que me levou a fazer o Citoterapia, que vai explicar para entender por que eu criei esse espaço. Muito bem. Doutor Giovanni, vamos explicar para o ouvinte da Rádio América, para o telespectador da TV Horizonte, o que é adicção, porque senão o pessoal vai achar que a gente está falando de dicção, Sim. e não é bem esse o Isso. conceito, né? É adicção mesmo. Isso. Estamos falando do adicto, não é isso? É o ex-dependente, é a pessoa que passou por um processo de dependência muito profunda, e nós estamos falando da dependência no sentido amplo da palavra. Não é a dependência somente de uma substância ilícita, Isso. ou de um medicamento, ou de outras, ou até dependência do comportamento humano, não é isso? Muito bem. Nós podemos ficar escravos do nosso comportamento e do comportamento do outro também. Então vamos explicar ao telespectador e o ouvinte o que é adicção. Quem que é adicto? Isso. Você já, ao descrever um pouco isso aí, você já falou da escravidão, Sim, né? Adicto é aquele que é o escravo. Escravo da palavra, escravo daquela convicção. Ele se torna, né, convicto de tal forma que ele fica crítico. Isso de forma geral. Então, quando a gente vai trabalhar o clássico, né, que é a droga adicção conhecida, ou também a adicção ligada ao álcool, né, ao cigarro, são essas as clássicas. Mas já a pastoral hoje, a gente já trata com mais cuidado
né, todo aquele que lá recorre. Por exemplo, um luto de longo prazo, ele se torna quase uma relação de adicção. Ele vive naquele De sofrimento. dependência do luto, não consegue libertar-se. Então, quando a gente começa a fazer esse link maior, a gente vai percebendo, né, que há pessoas que buscam, né, o médico, né, ele está com uma doença que ela teve um início. E esse início muitas vezes não é palpável, né? A doença já pós um certo trauma ou alguma questão que o leva a um processo, né, que a gente chama até de uma possível adicção. Surge daquela repetição constante de um sofrimento permanente ou de um trauma, aí aquela doença vem se manifestar. Então a adicção, ela vai se abrindo para nós hoje, né, que a gente atua hoje em duas importantes templos, né, aqui no centro de Belo Horizonte, no Centro-Sul, né, que é a Basílica de Lourdes e o Santuário de Fátima. A gente está disponibilizando esses horários de segunda e terça-feira às 19 horas para que esse público que vai procurar esse alento, esse acolhimento. Sim. E o carro-chefe ainda é a drogadicção. Certo. E a gente trabalha com as mães, sobretudo, que são as conhecidas como codependentes, né? Então ali a gente dá um acolhimento e é o primeiro passo para que elas começem a entender o processo de adoecimento do filho, ligado à droga, basicamente. Mas aí outras questões, depressão de longo prazo, profunda, né? Essas perdas de ordem afetivas, né? Jogos, hoje está muito em voga através da internet. Celular, né? A gente está tendo muita procura de paz por isso também. Então, a adicção é tudo aquilo que aprisiona o indivíduo, que cerceia a sua liberdade, que o tolhe de viver. E aí temos grandes problemas. Muito bem, 4 horas e 12 minutos. Nós vamos voltar rapidinho depois do intervalo com o Dr. Giovanni, Dr. Dário e a sua participação. Não perca essa história, participe dela também, porque nós estamos falando de vida. 4 e 12, uma ótima tarde, a gente já volta rapidinho. Quatro horas e 15 minutos, que alegria ter a sua participação com a gente na TV Horizonte, na Rádio América, no Falando de Vida hoje com o Dr. Giovanni, terapeuta, e com esse trabalho lindo do Sitioterapia também, Dr. Dário, que é da área de otorrinolaringologia, médico, mas nós vamos direto para a redação da Rede Catedral de Comunicação para trazer também a participação da nossa colega, da jornalista Janaína Regiane, e uma pergunta importante para os dois convidados. Boa tarde, Janaína, seja bem-vinda. Boa tarde, Pioto, boa tarde a todos, né? Doutor, a sitioterapia, ela tem um perfil indicado ou ela pode ser utilizada por qualquer pessoa? E outro questionamento também, tem um prazo, vamos supor, um prazo para essa terapia? Cada médico, né, o médico avalia esse perfil desse paciente para indicar um tempo, ou vamos supor, a pessoa ela se sente estafada, ela se sente ansiosa, deprimida, né, e de repente procura ela por si própria esse campo, essa área rural para esse tempo de descanso. Isso pode funcionar também? Sim, muito boa pergunta. Na verdade, o sitioterapia é um espaço, é um prolongamento do meu consultório, onde durante muitos anos eu vinha orientando, né, para que as pessoas não ficassem dependentes do médico e dos remédios e das cirurgias. Eu vi que esse resultado era muito bom, em qualquer quantidade todo mundo sempre melhorava. Aí lá no sítio, né, a gente faz uma reflexão, é um lugar que você fica num lugar ouvindo barulho de pássaros, de vento, é um ambiente de roça, a gente tenta resgatar o fogão de lenha, o forno no cupinzeiro, um cavalo, então aquilo ali te faz, te resgata um pouquinho, né, aquela memória, muitos idosos resgatam a memória, as crianças conhecem pela primeira vez aquele lugar diferente, que na verdade é o lugar de onde nós viemos desse lugar. Então, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão. Isso não é uma ciência da medicina, isso não é ciência de lugar nenhum, isso é um fato.
Há milhões de anos que nós surgimos na Terra, nosso corpo surgiu de uma necessidade de sobrevivência. Isso, assim, é uma coisa óbvia. A gente tinha que correr para comer e tinha que correr para não ser comido. Verdade. Não é verdade? Verdade. Depois a gente tinha que... Os animais, os bichos, né? Tudo tinha que... A gente vivia como todos os animais da Terra. A gente depois tinha que plantar a comida. Não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha nada. A gente tinha que fazer isso. Não era porque é o médico, era por sobrevivência. E as famílias tinham 10 filhos, você tinha que plantar e colher para 10 filhos. Então, isso, né, esse lugar, o sítio, é um lugar onde todos fazem uma reflexão sobre isso e a partir dali eles começam a se adaptar dentro da condição de cada um, entendendo essa teoria, primeiro da atividade física, Sim. que ela é uma necessidade do seu corpo. O seu corpo foi feito para a atividade física. Para o movimento. Para o movimento. Seu pulmão, por exemplo, a gente usa só uma pequena parte do pulmão, que a gente chama de volume corrente. Seu pulmão é desse tamanho. Se você inflar seu pulmão, você vai ver que você não usa seu pulmão. Que Deus te deu um pulmão. Acho que em casa todo mundo respirou fundo agora, né? Respira fundo e você vai ver que você não usa essa parte do pulmão. E ali não entra sangue, não circula oxigênio, não circula células de defesa. É onde a primeira célula infecciosa, a célula tumoral, vai crescer. Então, assim, isso não é porque o Dr. Dário é sábio, não, isso porque é de Deus. Nós surgimos, Deus nos fez desse jeito. O seu pulmão, as suas pernas, os seus braços não são para digitar, não é para dirigir, não é pisar no acelerador. Não sou eu dizendo que o mundo ficou pior ou melhor, mas diferente. São tarefas obrigatórias, né? Mas que nós estamos ficando dependentes delas também. Exatamente. Você falou uma palavra-chave. Por que nós ficamos dependentes? Porque tudo isso nos traz conforto. Tenta tirar um conforto de alguém. Você não consegue. Difícil. Complexo. Tira o controle remoto na sua casa e levanta e vai lá e muda de canal. É uma coisa inaceitável. Então, assim, o sítio é para te criar essa responsabilidade. Então, como você disse, pessoas de qualquer idade, cadeira de rodas, pessoa com Alzheimer, às vezes você só de ouvir o barulho do vento e se sentir naquele ambiente tão natural da sua essência, da sua origem, milhares de anos, você se sente melhor. E muita gente sai de lá diferente do que chegou, tá? Muito bem, 4 horas e 20 minutos. Aí dá vontade até da gente arrancar o paletó e sair correndo aqui, né, doutor Giovanni? Então, a pessoa, ela passa por uma triagem, por uma entrevista, para ir para o sítio terapia. Não, e eu vou fazer uma pergunta que é muito complexa daqui a pouquinho. Tá. Tem uma triagem, tem uma entrevista. Olha, essa entrevista, sim, é indicação de outras pessoas. Sim. Aí procura o Dário, eu e as outras pessoas que pertencem, né, ao nosso grupo. E né? a pessoa é aceita. Sim, Sim. não existe reprovação de currículo. Entendi. Entendeu? Todos são muito bem-vindos. E um fenômeno que nós envolvemos junto ao processo, né, do sitioterapia foi a nossa roda de conversa. Aquela roda de conversa que já existe nas pastorais. Sim. Então, isso foi extremamente bem aceito lá no sitioterapia, porque as pessoas, ao primeiro, o Dário apresenta todo o histórico do sítio, né? E cada um tem um momento de fala, de se apresentar e por que, né, que estão no sitioterapia. Ali É em grupo, né? é uma roda de conversa. Uma roda de conversa. E É a o primeiro evento. E uma pergunta importante. Então, a pessoa precisa dessa ajuda, né? É detectada a necessidade da ajuda, alguém encaminha essa pessoa e a pessoa vai para o sitioterapia, mas ela leva o celular ou deixa o celular em casa, pode usar um pouquinho, fala uma vez, 1 hora por dia, de noite, de manhã, de tarde, ou nesse período em que a pessoa está no sitioterapia, ela fica sem esse contato, principalmente com o celular. Olha, Pode ou não pode? Poder pode, né? Não existe essa proibição. Mas é a última coisa que eu acho que ele vai procurar lá. Sim. Primeiro porque, né, onde a gente fica geralmente não tem sinal. Graças a Deus. Então não pega a internet. Né? E se ele for ajudar no fogão a lenha, for Não vai poder usar o celular. né? Então assim, são coisas que já vão,
né, tirar dele essa aproximação. Não é proibido, Não é proibido. não é recomendável, então. Porque vai cair, pode cair na água, pode cair na terra, né? Um animal pode pegar. Ou a enxada bater nele, eu acho que não convém levar, não. Entendi. Então, gente, olha, é um trabalho importante. Está aqui o nosso WhatsApp, o 994-12-2179, doutor Giovanni e doutor Dário, à disposição de vocês. Se você tem alguém em casa com esse nível de dependência. E como é que a gente percebe, doutor Dário? Em casa, às vezes, a gente não percebe, por conta do ritmo da vida mesmo. São princípios elementares para a gente observar, falar, meu filho está precisando de ajuda, minha esposa, minha companheira, eu preciso de ajuda. Só uma pincelada. Sim, é uma pergunta muito interessante. Algo importante que o senhor, no seu trabalho com o doutor Giovanni, fala assim, ó Zé Carlos, chegou aqui nesse limite, já pode procurar a gente. Na verdade, nesse mundo de hoje, a gente tem observado que todo mundo vive sobre um risco e uma tensão permanente. Umas pessoas mais, outras pessoas menos. Por exemplo, nós temos vários instintos de fome, de sede, mas o instinto mais poderoso é o do medo. Sim. E cada um tem seu medo. Por exemplo, se eu apontar uma arma para você, você reage de uma forma, o Giovanni vai reagir de outra. E cada um vai reagir de uma forma. Um vai fugir, o outro vai desarmar. Então, o medo que nós recebemos todos os dias pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, que só as informações ruins é que se veiculam mais rápido. Sim. Né? As informações Infelizmente. boas, infelizmente. O que acontece? O nosso cérebro é o mesmo de milhares e milhares de anos atrás. A gente anda com um carro moderno, nós temos equipamentos modernos, sei lá, mas o seu corpo e o seu cérebro ainda é o mesmo. O seu cérebro, ele não sabe que aquela informação que você está vendo tão impactante na tela do celular, ela não é, você não participa dela, tá certo? É uma catástrofe, é um assalto, alguma coisa que você vê. O seu cérebro pensa que aquilo é real. Então, o cérebro ele não desliga quando você desliga o telefone. Fica comigo, doutor, nós vamos voltar. O telefone está tocando, gente, inclusive, o nosso celular. Eu não consigo atender ao vivo. Mande uma mensagem de texto, a gente vai responder daqui a pouquinho, 994-12-2179. Mas antes eu vou voltar à redação da Rede Catedral de Comunicação com informações do trânsito com a repórter Janaína Regiane. Boa tarde, Janaína. Rádio América e o trânsito. Piotr, vocês falaram agora há pouco em relação a respirar, né? Puxar fundo a respiração, encher os pulmões. E é essa dica que eu vou dar justamente para os motoristas, principalmente aqui nas estradas de Minas Gerais, viu? Em Patrocínio, na BR-365, no quilômetro 459, a pista está totalmente interditada para a retirada de 2 caminhões acidentados, viu? Então é bom o motorista ficar atento na BR-365 em Patrocínio para a retirada desses 2 caminhões que sofreram um acidente. A previsão é que nas próximas horas já ocorra a liberação da pista. Em Brumadinho, na 381, também tem congestionamento por lá para uma obra de recuperação, recapeamento das vias, né, na 381, na altura do quilômetro 521, no sentido sul. Essa obra de recuperação da faixa 2 deixa o trânsito lento por mais de 3 quilômetros. Aqui em Belo Horizonte, a gente vai pular agora para a região da Pampulha. Ali próximo à estação da Pampulha, na Avenida Portugal, o trânsito também está bem movimentado por lá, na Avenida Portugal, desde ali do bairro Santa Amélia, na altura do bairro Santa Amélia, até depois do Clube Labareda, né? Passa pela estação do MOVE e segue depois ali do Clube Labareda, o motorista vai encontrar lentidão na Avenida Portugal. Na mesma região, a Pedro I também apresenta lentidão, só que no sentido centro, viu? Desde a altura da São Miguel, a Avenida São Miguel, até a estação, o motorista vai encontrar lentidão por lá. Volto com você, Piotr. Muito obrigado, Janaína. 4h27. Gente, o telefone eu queria ressaltar, ele está tocando mesmo, as pessoas estão ligando. Tamanho talvez, a repercussão, o desespero, a vontade. Então manda mensagem que eu vou ler na volta do intervalo. A gente já vai ler a primeira mensagem aqui. Eu queria só grifar antes desse intervalo, ela pergunta no final, há uma esperança? Nós vamos te responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, no Falando de Vida, 4h27.
4 horas 30 minutos, voltamos no Falando de Vida pela TV Horizonte, Rádio América e hoje na companhia do Dr. Vinícius, terapeuta, Dr. Dário, médico da área de otorrinolaringologia, falando sobre dependências e nós estamos de volta nesse momento querendo trazer a sua pergunta também. Aqui eu não vou identificar a nossa telespectadora ou ouvinte da Rádio América por questão de privacidade. Você não precisa mandar o seu nome se você não quiser. Mas aqui, doutor, a nossa ouvinte pergunta, estou amando as explicações, pois estou sofrendo de ver familiares sofrendo desses males, então há um carinho diferente nos modelos existentes. Minha mãe e meu irmão são dependentes químicos e nós não sabemos o que fazer. Aí ela pergunta, há uma esperança? Eu já vou responder a Nice aqui. Nice, manda o seu texto para a gente poder te responder também. Então, a pergunta da nossa telespectadora, há esperança, doutor Giovanni? Daqui a pouco a gente escuta o doutor Dário também. Há esperança? Ah, sim, né? É esse basicamente o carro-chefe desse trabalho das pastorais, tanto né, da Basílica de Lourdes quanto do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Lá a gente acolhe a pessoa. No caso da ouvinte, né, ela pode se encaminhar e aí ela vai ter um contato com as pessoas que já estão vivendo essa questão. E aí a experiência, é uma troca de experiência. Como encaminhar a mãe ou o irmão para uma clínica, né, ou encaminhar para outros rodas de atendimento, que seria amor exigente, né, ou realmente no caso da mãe e do irmão, seria talvez no caso de internação mesmo, né? Uma clínica de ordem pode ser voluntária ou involuntária, isso vai depender do estado que está a coisa. Mas sempre tem, esperança é fundamental. E ela vai ser muito bem acolhida. Ela é a que mais está sofrendo hoje, nesse momento. Então, assim, qualquer uma dessas duas pastorais vai ter um maior carinho, um acolhimento, e ali a vivência das outras pessoas, tanto ex-usuários que estão recuperados, que colaboram muito com a gente nisso, e mães de dependentes que também já conseguem hoje respirar e ajudar essas outras mães ou pessoas que estão buscando esse apoio. Muito bem, 4 horas e 33 minutos. Doutor Dário, eu tenho aqui uma outra pergunta. A gente pode usar o nome da medicação que a pessoa está perguntando? Sim, não há nenhuma nenhuma contraindicação, né? Então está aqui, eu sou portadora de lítio, tomo clonazepam, nitripilina, né? Haloperidol, faz 31 anos, na gravidez da minha filha, eu tratei com um psiquiatra, a doença levou 9 anos para ser diagnosticada, ela descobriu 48 horas de transtorno bipolar. Eu não vou identificar a nossa... Ela só se chama Adriana. Então, nesse caso aqui, ela faz uso de medicação, né? Ela quer saber o que pode fazer para amenizar um pouco esse impacto, essa pressão sobre a vida aí. Acho que deu para o senhor entender? Ah, perfeitamente. Deu, né? O caso da Adriana, na verdade, é um caso extremamente comum no meu consultório e creio que seja no consultório de todos os médicos. Aí eu lanço uma pergunta, né, a partir dessa situação, o seguinte. Hoje nós vivemos um mundo muito colorido, muito bonito, muito confortável. Nós temos aviões, carros com ar-condicionado, direção hidráulica, controle remoto, temos Alexa. A gente tem o Fala com o Mundo ao vivo, na palma da mão. E por que que o mundo está tão triste? Por que que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo, segundo a OMS? A conta não fecha. Isso, eu fico impressionado, é como que isso não desperta nenhum interesse da medicina, de ninguém. É uma situação difícil de resolver, mas a gente não pode deixar de conversar sobre isso. Absolutamente. E ela, no caso, ela precisa da medicação, né? Sim. A medicação, ela tem seu valor, absolutamente. Mas precisa da orientação médica, não é, doutor? As pessoas hoje estão se automedicando. Sim, empurra para o outro, um compartilha com o outro. Isso não é legal, não é assim, não é? E sobre a orientação médica, isso aí é um assunto importante. Cada vez o médico ganha mais, os convênios dominam mais o mercado. Cada vez o médico tem menos tempo de conversar sobre a sua doença.
Então, quando você chega no médico, ele tem 5, 10, 15 minutos, como ele vai entender a sua vida? Porque hoje nós adoecemos pelo nosso estilo de vida. É a sua relação com a sua família, a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com você mesmo, é a sua relação com o futuro, é a sua ida para o trânsito, para o trabalho, naquele trânsito, são as contas para pagar, são as guerras que chegam dentro da sua casa pela televisão. Então, esse mundo diferente que parece tão maravilhoso, que a gente conquistou com tanto trabalho, tem uma conta. Tudo tem uma conta. O universo, nada é de graça, a conta está chegando. É criança com depressão. Outro dia eu atendi uma criança de 11 anos com 5 psicotrópicos. Nossa. São crianças suicidando, são idosos deprimidos. Parece assim, tá todo mundo andando na mesma direção. Ah, minha vizinha teve câncer. O câncer hoje mata mais no Brasil do que as doenças do coração. E é uma doença da angústia. Então, como que isso não desperta nenhum interesse em ninguém? Sabe? Parece que às vezes eu fico falando japonês porque eu converso com meus amigos médicos, eu converso com todo mundo e parece que isso não é medicina. Claro que é medicina. Cuidar da saúde não é só cuidar do corpo. Cuidar da alma, e cuidar da alma é você achar um caminho melhor para a sua vida, que não seja só um caminho materialista. Um caminho espiritual, você ter mais tempo com seus amigos, você trabalhar menos, ganhar menos, ficar mais com os filhos, com a família. Isso não custa nada. Ganhar menos e ser feliz, né? Pois é, ser feliz é um conceito assim, como é que é? O que é ser feliz? É ser rico? É ser famoso? É ser poder? O que é ser feliz? Sabe? Então discutir esse tema, e o Sítio Terapia é um lugar para isso. Lá é um lugar onde a gente conversa sobre isso. O doutor Vinícius, Giovanni, qual que é o caminho para chegar ao sítio? Muita gente vai perguntar, não vou deixar para o final, porque eu não vou deixar o telespectador nessa angústia, né? É um contato, tem Instagram, tem WhatsApp, para quem já quiser se informar. Qual que é o caminho? Olha, pergunta demais aqui, desculpa, viu, gente? A pergunta é muito gostosa. Qual é o caminho? Isso. Eu já estou até lembrando do caminho. É via Ouro Preto. Opa! Já é lindo, né? Então, assim... Não vamos dar o endereço, gente. Mas tem um contato. Tem. Quem quiser ligar agora, fazer um contato. O Instagram, Sitioterapia. Sitioterapia _Itabirito. Sitioterapia _, que é aquele tracinho por baixo. Itabirito. Itabirito. Ali vai ter todo o histórico. Então é lá que é o esconderijo. É no município de Itabirito. Sim. Né? Então a geografia já é fantástica. À beira de um córrego, né? E a gente tem uma coberta grande onde comporta 2 grandes mesas, onde a gente também faz a nossa roda de conversa, tem fogão a lenha, né? E tem tanta coisa lá, né? Que tem uma casa muito antiga, muito gostosa e todas as plantações, né? Que já foram feitas e que já estão produzindo. Nós já estamos trabalhando com um projeto já de fazer remédios caseiros, né? São ervas tradicionais da nossa cultura, né? Então... Que são utilizadas lá também? Sim, a gente já tem todo um processo já de elaboração, isso faz parte do processo terapêutico, né? Sim. Do manuseio de fazer isso, de plantar e de transformar aquilo hoje já em remédio. Tem algumas medicações que a gente já faz lá. Então, assim, quem chegar já vai começar, né, a se achar naquele lugar. E tem também terapias, digo, em grupo, abraço, sim, o olhar. Essa roda inicial, dali, né, já nasce alguma coisa. Já tem um choro, já tem um abraço. Né? Se alguém sai e não consegue conversar na roda, a gente vê que espontaneamente alguém vai atrás da pessoa e vai conversar com ela lá. Então realmente é em prática um acolhimento, né? Fantástico aquilo ali. Então graças a essa visão, né? Porque o Dr. Dário, ele é professor, né? De residentes médicos, então assim, é um homem, é um professor que está na linha de formação de novos médicos. Sim. Então com essa visão, né, humana, social, é muito importante para essa nova geração de médicos que está chegando aí. Muito bem, pessoal, faltando 20 minutos para as 5, eu queria registrar aqui o agradecimento do nosso telespectador, está nos acompanhando, ele está em São Paulo, lá em Catugi, né?
Na verdade, ele mora em Registro, São Paulo, mas é de Catugi, Minas Gerais. É seu Felipe. Muito obrigado, seu Felipe. Ele está super feliz com o que ele está ouvindo e também vendo pela TV Horizonte, pela Rádio América. Obrigado a você. Nós temos mais perguntas chegando pelo nosso zap 99412-2179. Eu sei que algumas dúvidas vão ficar, mas no próximo bloco, depois do intervalo, a gente tenta sintetizar um pouquinho a participação dos nossos dois convidados, que eu tenho certeza absoluta que vão poder te ajudar muito. Fique com a gente no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América, 5:49. Muito bem, faltando 16 minutos para as 5, estamos falando das coisas da vida, no Falando de Vida, e eu queria dar um recado importante para você que tem sua família, você que quer preservar o seio cristão da sua família. Nós temos um projeto lindo que é a Praça das Famílias. Eu faço parte, Catedral Cristo Rei, nossa casa santa de oração. 4:45, 15:45. A Catedral Cristo Rei nasceu de um desejo do coração do nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E não é um desejo só dele, está sendo compartilhado com toda a cidade, com todo o país e com certeza com todas as pessoas do mundo. A Catedral Cristo Rei hoje é uma realidade, mas que está em construção e nós precisamos da sua ajuda. Faça parte da Praça das Famílias, coloque lá o seu nome, o nome do seu familiar, para que todos os dias nós possamos abençoá-los. Nós já somos abençoados, mas queremos repetir essa bênção todos os dias. E essa construção não é fácil. Nós queremos o melhor para você e para a sua família. Ligue agora e nos ajude pelo 3269-3100. 3269-3100. A Praça das Famílias é um projeto para a sua família, para a minha família, da Arquidiocese de Belo Horizonte. E a sua ajuda, seja qualquer quantia, vai fazer toda a diferença. 3269-3100. Faltando 14 minutos para as 5, nós estamos no Falando de Vida. Hoje recebemos aqui o terapeuta Giovanni Guimarães Vargas e recebemos o médico Dário Antunes Martins. Estamos falando exatamente sobre um assunto muito importante e comum nos dias de hoje. Comum, não que a gente queira acostumar com ele. Mais uma vez eu queria agradecer o nosso amigo lá de Catugi, interior de São Paulo. Estou assistindo vocês pela TV Horizonte. Doutor Giovanni, então nós falávamos do caminho, né? O caminho que vai até Ouro Preto, Itabirito, e eu queria repetir esse contato, mas antes eu queria que, olhando para aquela câmera lá, o senhor dissesse para a gente dessas experiências que o senhor tem lá e teve, resumindo para a gente, 13:05, alguma coisa que ficou muito marcado dentro do senhor nessa experiência de salvar vidas e almas. Sim, teve um grupo de mulheres, né, que é de uma associação aqui de Sabará, né, que eram mulheres, né, que sofriam violência, né, e foi esse grupo lá. Os testemunhos delas eram simplesmente impressionantes. E à medida em que elas, né, participaram daquela roda onde que tinha homens, né? Sempre elas acolhidas por mulher, porque o grupo é de mulher. Elas tinham medo. E aí a receptividade, aquela troca que aconteceu ali foi simplesmente fantástica. Nossa, é então, emocionante. É emocionante. Então um grupo de mulheres... A gente não pode chorar ao vivo na televisão não, mas vai chorando por dentro. Então assim, é de todos os segmentos que a gente quer abraçar e quer que o Sítio Terapia seja esse lugar, né? Então passa lá um dia ou as horas com a gente, seja, né, através da roda e da convivência lá, a energia delas cantando na lavoura, né, e para fazer comida, o que é aquilo, né? E as histórias traumáticas de uma violência que até a gente que lida com isso assusta,
porque o depoimento lá é livre. Isso é impressionante, a liberdade que as pessoas têm de fala lá. 12 minutos para assim, doutor, rapidinho para a gente. Essa violência psicológica também, no dia a dia das famílias, da esposa com o marido, do marido com a esposa, da esposa com os filhos e tal. E isso também é necessário uma ajuda da terapia, da medicina? Tudo é objeto de acolhimento e de trabalho, né? E de troca. Então, o que se propõe hoje é troca. Não existe aquele terapeuta foda, né? Vamos falar assim, desculpa a palavra. Mas ali é um lugar de troca. Então, à medida que alguém fala, o outro ouve, e ali existe uma reciprocidade, há um acolhimento, e alguém, né, consegue absorver aquilo de tal forma que dá isso eu já vivi, isso, né? E vai dando soluções. Elas não... Está no diálogo, está no abraço, está no refúgio, está no choro. Então, assim, não existe uma forma. Vamos nos encontrar. Esse é o acolhimento, né? Então, a vivência de cada um, o Dário, que é da região do Fluminense, né, que tem uma história de vida bonita, né, que se tornou médico, passando por universidades federais. Então, um cara que tem uma história também de longa luta, né, pai, né, chofer de caminhão, a mãe costureira, é linda a história dele. Então, é um homem que se abre a isso, né? Então, as pessoas têm uma liberdade de fala e de pedir essa troca. É fantástico. É só indo para ver. Faltando 10 minutos para as 5, doutor Dário, o senhor é formador, então, de profissionais da área da medicina, e o senhor percebe que entre esses jovens existe essa aceitação, eles estão buscando também esse entendimento por conta exatamente dessa busca rápida e frenética de dados nas redes sociais, de internet, mas entre os seus alunos, a sua experiência lá no sítio, eu não vou nem pedir para contar porque não vai dar tempo, mas se eu quiser resumir alguma também é importante. Mas eu queria pontuar essa pergunta. Nessa busca que eu percebo que o senhor tem de resgatar o ser humano, mas é preciso ter gente também para fazer isso, né? O senhor tem feito essa formação e tem sido bem acolhida em algumas escolas ou onde o senhor leciona, por grupo de jovens, alguns mais, outros menos. É difícil? Rapaz, é uma pergunta muito interessante, mas eu até, quando me juntei com o Giovanni, eu adquiri uma força muito grande. E nós abordamos esses estudantes juntos. Num primeiro impacto, eles falaram assim, isso não é medicina. Eles chegavam para mim, né, com toda a anamnese, que é a história da doença, sem sequer saber se era casado, nenhuma história da vida. Então nós começamos a mudar isso para olhar o paciente pela história, pela vida, pela alma. O Giovanni chegava e olhava o paciente de uma maneira diferente, olhando nos olhos, que o médico não faz. Ele ficou impressionado com assim, o paciente não fala nada, o médico dita tudo, o nome do remédio, a quantidade. Então isso, né, a gente é uma barreira muito grande a vencer. Sabe? As universidades formam os médicos, né, agora em grande quantidade, cada vez mais técnicos, né? Exatamente pelo tempo que eles têm também de prescrever, de ouvir, que é muito pequeno. Então essa barreira, ela existe muito grande. E nós estamos aqui, né, tentando até ajudar os pacientes, porque eles podem se prevenir, né, dentro da doença, se prevenindo assim do médico, do hospital. Seria bom que as pessoas soubessem, né, a história de quem está doente, quem está lá no CTI, não é uma história diferente da sua. Sim. Não é. Você pensar, fulano está com câncer, fulano está com isso. Parece que isso nunca vai acontecer com você, mas quando acontece com você, esse é meu dia a dia. Todo mundo acha que é um super-homem, né? Que é um super-homem com câncer, com depressão. Todo mundo acha que isso nunca vai acontecer com ele. Bom, doutor Giovanni, eu queria agradecer a sua participação aqui. Nosso tempinho está terminando. Infelizmente, nós poderíamos falar mais e vamos voltar com o senhor. Então, olhando para aquela câmera, para quem está em casa e no rádio nos ouvindo, o seu agradecimento, e eu queria que o senhor deixasse as suas considerações. Ok, Piotr, ok, ouvintes, né, e telespectadores. Sim. E o pessoal do YouTube também, né, parabenizar a Rádio América por esse novo formato. Né? Parece que a dinâmica que eu vi acontecendo aqui
ela aqueceu a gente, né? Esquenta Deu o um coração, valor né? lindo aqui. Assim, eu quero agradecer e colocar, né, as pastorais, né? E se na sua casa, na sua região não tem uma pastoral da sobriedade, pergunta ao pároco onde tem mais próximo. Você vai ter sempre alguém para te acolher nisso aí. Agora o Sitioterapia, através né, do Instagram, consulte e agende lá um dia com a gente, um dia de campo. Se Deus quiser. Doutor Dário, muito obrigado. Muito obrigado. O senhor pode repetir para a gente o endereço do Instagram, por gentileza? Sitioterapia_Itabirito. Sitioterapia _Itabirito. E a gente fica por aqui no Falando de Vida. Eu volto amanhã às 4h. Queria agradecer a sua imensa audiência no rádio e na televisão. Daqui a pouquinho você fica com o programa Ei Gente, com o nosso querido Assir Antão, que é uma terapia em pessoa. E daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo pela Rádio América. O Falando de Vida com a produção de Ângela Moura, Marielle Ferreira, Maria Eduarda Mariano, a programação musical da Denise Rosa, nos trabalhos técnicos o Baldino, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação, Padre, esse padre que tem feito a diferença, o nosso querido Padre. Esse padre vai fazer toda a diferença no mundo. Pode ficar ligado, que eu tenho certeza absoluta que ele vai trazer muita diferença para a gente. Gente, nós vamos ficando por aqui. E lembre-se, o Falando de Vida é feito para você, para sua família e para todos que estão nos acompanhando. Obrigado pela audiência e pelo seu carinho. Mas não se esqueça, o Falando de Vida não é só para você. É para mim, é para você e é para sua família também. Lembre-se de participar com a gente ao vivo. Padre Samuel Fidelis, obrigado. Deixei para o final por isso.